hoje nós estamos aqui vivenciando o dia D, né? O dia D do combate ao câncer de mama. Tá vendo aí vários programas que foram estabelecidos por Barra, Aragaças, Pontal, enfim, no Brasil inteiro. E aqui na nossa região, os 3 municípios também estão com trabalhos através das suas secretarias de ação social e também secretarias de saúde. E eu vi um vídeo da Rose Lima, um vídeo dela que nós até inclusive rodamos aqui a semana passada, e ela falando do enfrentamento contra o câncer de mama. E eu convidei a Rose para estar aqui hoje, porque eu acho um assunto de suma importância, né? É um assunto que a gente tem que discutir, porque às vezes tem muita mulher, eu estava falando aqui ainda há pouco, Rose, antes da sua chegada, que tem muita mulher que ainda fica receosa, tem medo de procurar um especialista. E eu estava até dizendo, porque eu, como tive um problema sério de saúde, e até disse, tem uns idiotas que pensam assim, e eu era um desses idiotas, falava assim, não vou no médico para não descobrir alguma coisa. Aí que você está errado, que você tem que descobrir para tratar a tempo. Porque tem uns que descobrem e já não tem mais tempo. E aí, infelizmente, acaba perdendo a vida, vindo a óbito, por causa de, muitas das vezes, de ignorância, de não querer ir num especialista. Mas, Rose, eu gostaria, boa tarde, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu gostaria que você falasse dessa experiência nada agradável que você teve e ainda está em tratamento, né? Boa tarde. Boa tarde, Chocolate. Primeiro, eu gostaria de agradecer, é uma honra estar aqui com vocês no seu programa e uma oportunidade também de estar conversando com outras mulheres e com outras famílias, né? E agradecer a Deus, primeiramente, porque há quase um ano eu estava lá realizando a minha mamografia de rotina e descobri então que eu estava com câncer de mama. Você era daquelas pessoas que fazia constantemente esse check-up, digamos assim. Eu iniciei a mamografia com 39 anos. Não é nem um quadro de recomendação, né? A recomendação é que a partir dos 40 anos que as mulheres, né, comecem a realizar a mamografia, a não ser em casos específicos, que tem algum caso na família. Não era o meu caso também, graças a Deus a gente não tinha nenhum caso na família. Mas por precaução, eu comecei a fazer a mamografia aos 39 anos. E aí no ano passado, né, quando eu fiz essa mamografia... Você me perdoe a pergunta indiscreta, não precisa falar a sua idade, mas quantos anos, você falou aos 39, que ano foi isso? Isso foi quando eu iniciei a mamografia aos 39. Ano passado, quando eu descobri, aos 43, hoje eu já tenho 44 então, 4 anos. anos depois, sim, você descobriu, certo? Né, não tinha nenhum sintoma, né? Inclusive eu ainda estava no meu prazo ainda de regularidade do exame. Eu não tinha, a recomendação é que seja feito a cada um ano, né? Quando é por prevenção. Eu não estava ainda no prazo, faltava, acho que eu tinha uns 8 meses que eu tinha feito mamografia e tudo normal. E aí no final de outubro do ano passado, né, talvez por essa motivação até do Outubro Rosa, né, daí a importância da gente estar nessas campanhas preventivas. E no final do ano, exatamente no dia 22 de outubro de 2020, eu procurei para estar fazendo a mamografia. O médico até perguntou se estava sentindo alguma coisa, porque eu não tinha sintoma algum, não palpava. E na realização do exame, né, apresentou que eu tinha um nódulo suspeito, bastante suspeito. E aí a realização da biópsia, e foi constatado que eu tinha um carcinoma invasivo. Você só constatou, conseguiu constatar pelo toque ou houve a necessidade da mamografia para descobrir? Chocolate, isso é um tema assim, bastante controverso até e discutível. Eu sempre falava para o meu mastologista que se dependesse de descobrir um câncer de mama pelo toque, que eu jamais iria descobrir. Porque, assim, para os homens, essa complexidade, às vezes, ela fica mais distante. Mas, assim, é muito difícil o toque da mama, o toque do corpo da gente. São várias partes. Então, assim, eu sempre dizia que se eu tivesse que descobrir um câncer palpando a minha mama, né, me tocando, que eu não descobriria.
E Por quê? de fato, Você sentia vergonha? O que é? não, pelo contrário, eu acho que o toque ele é extremamente importante, a gente precisa se tocar, a gente precisa se conhecer. Existe esse tabu aí e que as mulheres não podem se tocar, né? Mas é necessário sim para você conhecer seu corpo, né? E não só as mulheres, mas como os homens também. Você precisa conhecer o seu corpo para daí você avaliar, né, os sintomas que você tem. Mas pela complexidade da própria mama também. A mama da gente, ela tem caroços que são normal, fisiológico mesmo do próprio organismo. Então eu não conseguia fazer isso de uma forma a detectar um caroço, um tumor que fosse diferente. Essa é você? Essa sou eu. Essa faltava 3 quimioterapias para eu terminar as sessões de químio. Quantas quimioterapias? Você fez radioterapia também ou não? Fiz quimioterapia, fiz 16 sessões de quimioterapia. Aonde você fez? Eu fiz em Goiânia. Goiânia. Porque tem uma coisa também interessante, Chocolate, que acontece. Esse aí foi uma pré-cirurgia. Essa foi a pré-cirurgia de retirada do tumor. Certo. Né, isso aí foram assim, uns 5 minutos antes de entrar para o centro cirúrgico. E aí você fez as sessões de quimioterapia. Fiz as sessões de quimioterapia. Perdeu os cabelos, o que é normal. Todos. Não é verdade? E vou falar agora sobre isso. Foi uma sensação muito interessante. Pode falar, conte. Chocolate, o que acontece? Quando eu também tinha essa sensação, quando você fala de câncer, você imagina que câncer de mama é uma coisa só. E não é. Quando você descobre que você está com câncer, na verdade o câncer ele tem nome e sobrenome. Ou seja, ele tem um tipo e ele tem um subtipo também. Então não basta só você saber que você está com câncer de mama. Você precisa saber que tipo é esse câncer, né? Ou seja, onde é que ele está localizado, qual que é a região. E você precisa saber do subtipo, que é o quê? O que vai definir o seu tratamento. É a partir daí que você descobre. Antigamente... Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Rose. Não sei, né? Creio eu que seja a parte mais difícil é quando você descobre. É isso mesmo? O que você sentiu? Que você viu que você tinha o câncer? Chocolate, igual eu tô falando, embora eu fizesse a mamografia, né, há 4 anos constantemente, a verdade, eu coloquei naquele vídeo, é que você nunca está preparado para receber um diagnóstico de que você está com câncer, né? Embora, né, até eu relato no vídeo que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Certo. E aí você não está pronto. Você faz o exame, é a rotina, e você não está pronto para isso. De repente, né, você recebe aquele embate, poxa, estou com câncer. No dia que eu fiz o exame, Chocolate, antes mesmo da biópsia, por se tratar, porque aí quando você faz também esse exame, ele tem uma classificação própria lá da mastologia, né, que é falado em Behards, e esse Behards ele fala o grau que é. Então o meu grau era um grau 4, e era um grau 4C, que era assim, bastante suspeito, né? Então quando eu fiz o exame, antes mesmo de ter o resultado da biópsia, eu já tinha ali, a gente não fala que tem 100% de confirmação, porque a própria medicina ela não trabalha com 100%, nem com 0%, né? Pode ter 9,9%, mas não vai ter. Mas é aquela coisa, né, Rose? E eu passei, quer dizer, o meu não foi câncer, foi infarto, mas o que você está dizendo tem muito a ver, porque eu, quando a doutora estava conversando comigo no dia, que é na madrugada que eu senti mal, e quando me encaminhou para a semi-UTI do pronto-socorro, já veio aquilo na minha cabeça. Eu falei, eu estou com problema de coração, me infartei, porque geralmente quando você tem um problema, você vai na enfermaria. Quando se muda de você, disso já vem aquela coisa que vem na cabeça. A gente sempre com aquela esperança final de não ser nada, a gente continua alimentando um fiozinho da esperança, mas como você falou, mas já é sabedor que já está se preparando para o pior. É isso, né? Justamente, né? Você já imagina, não é pessimismo, né? Claro, não. Você tem fé em Deus, mas você já sabe, né? Alguma coisa aqui deu diferente, né? Mas tá mais sério. E aí, quando veio o diagnóstico, eu recebi o diagnóstico no dia 3 de novembro, né? Nós tivemos um feriado, e aí atrasou um pouco a minha saída do meu resultado, e no dia 3 de novembro, logo pela manhã, eu recebi o diagnóstico de que era, sim, câncer. E aí é um soco no estômago, na verdade, né? Embora você suspeitasse, você não está pronto.
E aí a sua cabeça vai a 1000, você passa a sua vida inteira em 5 segundos na sua cabeça, né? É um filme, assim, desde que você nasceu até ali, e a pergunta que você faz assim, né? Mas e agora, né? Acabou? E aí? E aí você começa a pedir para Deus assim, nossa, Deus me dá outra chance, né? Eu preciso de outra chance. Eu não fiz nada, né? O que eu fiz? Enfim, você quer isso. E aí... outra coisa, né, amiga? Me diga, qual é a importância da família em tudo isso? Porque você está fazendo essa narrativa, aí você fala assim, poxa, mas eu tenho família, eu tenho filhos, o que vai ser daqui para frente? Você pensou nisso? Qual foi a importância da família nisso tudo? Pois é, Chocolate, eu tenho 2 filhos, né? Tenho uma filha com 23 anos e o Gabriel, a Vitória com 23 e o Gabriel com 7. Então, assim, são 17 anos de diferença. E aí, pro mais velho, você olha e fala assim, não, tá criado. Mas precisa de você, né? Porque eu perdi minha mãe aos 40 anos e é uma falta grande, você nunca tá pronto. Você sempre tá órfão, não importa qual que é a idade. E aí o outro pequenininho, você fala, meu Deus, né? Como é que eu faço? Mas daí a importância dessa rede de apoio, porque assim, você ter sua família te apoiando ali do seu lado, dizendo, olha, eu tô aqui, você não tá sozinha. Porque o fato é que na sua jornada você vai caminhar sozinho mesmo. São os seus pés mesmo, a sua jornada ela é sua. Mas fazer isso com pessoas do teu lado, que te apoiam, que te ajudam a conduzir, que te ajudam a levantar, porque você tem muitas quedas nesse processo, Chocolate, assim, cada processo ele é diferente. Sua prima Leia está aqui falando, orgulho, prima linda, admiro muito você. Ah, a Leia é fantástica. Um beijo, prima, um beijo para todo mundo que está aí. A gente fez uma propagandazinha ontem antes de vir, porque eu te falei, é uma oportunidade em estar falando para outras pessoas também, Chocolate. Quando você perguntou assim do baque do diagnóstico, né? E quando eu recebi esse diagnóstico, esse menorzinho é um netinho. Eu tenho um netinho você tem um neto. Tenho um netinho. Mostra aí de novo. Esse é o neto. Ali a Vitória, minha filha, o Gabriel ali, o do meio, e esse de que tá de costas é o Bernardo, de 1 aninho. Esse aí foi no Natal do ano passado, né? Eu já estava em quimioterapia. Certo. Né? Já foi durante todo o processo. Esse Natal você vai passar cabeluda. Então, com cabelos fortes e rebeldes, controlados, com cores diferentes. Benção, né, amiga? Chocolate, veja bem, você me falou do diagnóstico, né? Por que eu te falei lá do nome e o sobrenome do câncer? Porque é a partir daí que você vai traçar o seu tratamento. Porque antigamente todo tratamento de câncer era feito da mesma forma. E daí o alto índice de mortalidade e de não cura da doença, né? Certo. E hoje em dia... Aí tem aquele trauma na cabeça também, né? Fulano fez e morreu, né? E engraçado que sempre quando trazem as notícias pra você é assim, nossa, a pessoa tava tratando e aí não sei o que, morreu. Você fala, poxa, ninguém sobreviveu dessa, não? É o pessoal bem otimista, né, que leva essas notícias. Sim. E aí quando eu descobri esse sobrenome do câncer, né? E que aí que eu descobri que era um câncer um pouco mais agressivo, e aí tem a ordem do tratamento. Normalmente a pessoa faz cirurgia, mas não é uma regra assim. No meu caso, por exemplo, eu precisei entrar com quimioterapia, né, assim, rapidamente, né, logo da descoberta eu já precisei entrar em quimio, que eles chamam de quimio e neoadjuvância, né, que é a quimioterapia feita antes de qualquer procedimento cirúrgico. Fiz 16 sessões de quimioterapia. Antes da segunda quimioterapia, os meus cabelos já haviam caído. Eu fiz com 14 dias. Quando eu fui fazer a segunda sessão, no 14º dia, eu já não tinha mais cabelo nenhum. Não caiu aos poucos, não. Ele caiu todo. E aí, depois das sessões de químio, eu fiz a cirurgia, né, para retirada do tumor. Fiz a radioterapia. E agora eu continuo em tratamento, porque não terminou, né? Eu ainda estou em um tratamento que eles chamam de adjuvância agora, que eu faço uma quimioterapia após esse processo, porque eu tive um resíduo de tumor ainda depois do processo cirúrgico. E aí, olha o que acontece. Eu estou nessa quimioterapia agora, é uma quimioterapia diferente, e eu estou muito feliz por estar protagonizando isso, porque há 2 anos atrás eu sei que isso não seria possível, né, que é a quimioterapia oral.
Eu tomo a medicação lá e aí eu volto para casa e tomo a medicação diariamente, né? São 7 comprimidos e eu posso fazer isso em casa. E isso é muito importante. Esse tratamento é pelo resto de sua vida? Esse em quimioterapia, não. Eu vou fazer ele por 6 meses ainda, né? Eu devo terminar ainda no final de abril. A partir daí eu passo por novos exames e a gente vai avaliando. Mês que vem eu tenho retorno novamente, aí tem, né, são todos os exames novamente, né? Tomografias, ressonâncias, porque precisa avaliar. Isso em Goiânia. Quando eu terminar essa química, avaliar e falar assim, olha, tá tudo bem, não tem tumor mais aqui, tá tudo bem. A gente entra num processo que eles chamam de estadiamento, que é o quê? É um período que você tem, né, nesse tipo de tumor, é um período que eu vou estar fazendo por 5 anos. Dentro desses 5 anos eu faço os exames e as consultas regularmente, para eu poder receber, dizendo assim, olha, você está curada. Mas não é assim, não é automático, terminou o tratamento, pronto, terminou. E outra coisa, como é que é o seu cotidiano? Você voltou à sua vida normal? Ou tem algumas coisas que você não pode fazer, no quesito, principalmente alimentação, essas coisas? Como é que é isso? Chocolate, assim, independente de você estar doente ou não, você precisa ter hábitos saudáveis, né? E segundo a Organização Mundial de Saúde, isso ajuda, não é que evita você ter câncer, que previne, né? São formas preventivas, assim como são para qualquer outro tipo de doença, né? Você precisa ter, sim, né? Manter hábitos e o tratamento, ele é interessante porque, assim, você toma, mas ele tem os efeitos colaterais, assim como qualquer outro tratamento tem, né? E a quimioterapia, ela traz muito desses efeitos colaterais. Não é só com relação à queda do cabelo, de todos os pelos do corpo. Você se sente muita fraqueza, tem a questão do mal-estar em si. Então, você precisa ir adequando com outras medicações para você fazer isso, né? Então, assim, é recomendada a atividade física. Nessa fase que eu estou agora, eu já vou estar retornando para a atividade física. Claro que uma coisa leve, eu não posso pegar peso ainda, porque eu estou cirurgiada tem pouco tempo ainda, né? Então tem são assim, recomendações, assim, as minhas unhas, elas não voltaram ao normal ainda, tanto de mão e pé. Essa quimioterapia que eu estou fazendo agora, ela provoca um escurecimento das mãos, é uma sensibilidade que eles chamam de síndrome mão e pé, uma sensibilidade muito grande a temperaturas, tanto frias como quentes. Agora, o que você teria a dizer para as mulheres que estão me assistindo neste momento? Que primeiro eu quero cumprimentá-la, né, pela sua coragem, pela sua dinâmica, você é uma pessoa esclarecida, fala muito bem, isso ajuda, né? E eu gostaria que você deixasse aí um recado para as mulheres, principalmente as mulheres. Nós estamos no Outubro Rosa, somos sabedores dos cuidados que as mulheres têm que ter e às vezes, sei lá, são tantos fatores, né, que acabam inibindo a mulher. Eu estou falando da mulher por causa do Outubro Rosa, que o homem é pior ainda, né? Se a mulher é difícil, o homem então, Deus me livre. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem. O seu câncer é hereditário ou não? Foi hereditário ou não? Tem alguém na família? Então, Chocolate, não é hereditário, inclusive, assim, pelo tipo de câncer que eu desenvolvi, que é um triplo, chamado de triplo negativo, que é isso? Quer dizer que ele não é hormonal, ele não responde a nenhum fator hormonal, e pela idade que eu acabei desenvolvendo, existia uma grande suspeita em torno disso, de que ele fosse hereditário sim, por ser um tipo de câncer mais agressivo, e eu não ter idade para aquilo, né, para estar desenvolvendo. Eu fiz um exame antes da cirurgia, porque é interessante você saber isso também em torno do seu tratamento, se ele é hormonal, né, ou não, se ele é hereditário ou não, porque é o que vai definir, na verdade, a sua cirurgia. Muito tem se falado com relação à atriz Angelina Jolie, acho que todo mundo ficou sabendo disso quando ela fez um exame, descobriu que tinha um câncer, que tinha uma probabilidade de desenvolver um câncer hereditário, e ela fez a remoção das 2 mamas, né, a mastectomia total. E isso não é recomendado, gente, é só se você tiver realmente um diagnóstico, um motivo de fato médico que te leve aquilo para você estar fazendo. Então, quando eu fiz o exame,
Eu não tenho fator hereditário para câncer, graças a Deus, porque a gente fica muito preocupada quando você tem um tipo de doença dessa, você já pensa logo nos seus filhos, né? Meu Deus, será que os meus filhos vão ter? Então ele não é hereditário, graças a Deus, mas existem outros que são, e aí a conduta é outra, né? É o que define sua cirurgia, se você vai fazer a mastectomia total, que é a retirada de todas as mamas, né, no mesmo momento. Se você faz uma mastectomia bilateral, retira só uma mama. Se você faz uma quadrantectomia, né, então é o que define. Tá certo. Então agora já tem esse espaço aí para você falar com as amigas mulheres, para que vocês possam aproveitar não só o Outubro Rosa, o novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, enfim, todo ano, né, se cuidar. Porque é aquela coisa, né, Rose? Se você se cuida, a probabilidade de você se curar é muito maior, né? Igual você estava dizendo. Você fez alguns exames de rotina e eis que, de repente, infelizmente, você descobriu. Mas, felizmente, você estava fazendo os exames, que poderia estar aí até hoje sem ter percebido nada. Porque é uma doença silenciosa, né? Quando ela começa a sentir os efeitos, é porque ela já está num estágio bem avançado. Então, isso é complicado. Fica à vontade, minha amiga. Chocolate, primeiro eu vou te falar rapidinho aqui com relação a ficar careca, né? Foi uma experiência muito, muito interessante para mim. Eu já sabia que eu ia perder os cabelos, né? A minha médica já tinha adiantado, e já tinha adiantado também que eles não iam cair pouco a pouco, eles iam cair de uma vez, né? Não ia ser aos pouquinhos. Então eu me preparei para isso. Quando eu fui de Goiânia, daqui para Goiânia, eu já cortei meu cabelo um pouco mais curto, né? Fiz a doação dos meus cabelos pro Hospital de Amor, né? Que eles confeccionam perucas. Então eu já fui com esse cabelo mais curto, já me preparando para isso. Quando eu cheguei lá... foto aí está lá em Goiânia. Essas fotos todas, elas estão em Goiânia. Essas questões já tá carequinha. Já estava carequinha. Aí já estava começando a querer nascer já o cabelo. Uhum. Essa parte aí, eu evitei usar toucas e turbantes, só que aí era muito frio. O lugar onde você faz é muito frio. Ar-condicionado, aquela coisa. Ar-condicionado muito forte. Mas assim, quando meu cabelo caiu, o chocolate foi algo libertador, indescritível. Se não fosse pela pandemia, a vontade que eu tinha era de sair esvoaçante pelo mundo, sabe, assim, foi uma liberdade essa aí foi a minha primeira quimioterapia, essa foi a primeira, eu ainda estava com cabelos ainda, e aí foi muito libertador, e aí a vontade que eu tinha era essa, de sair dizendo, olha, tô livre, e todo lugar que eu chegava, eu queria, sabe, assim, mostrar a minha careca, porque engraçado que eu vinha anteriormente com um processo de autoestima muito baixo. E quando eu recebi o diagnóstico de câncer e depois, de repente, eu vi que eu fiquei careca, gente, a minha autoestima, ela subiu, assim, imensamente. Eu me senti a mulher mais linda, mais poderosa. Essa foto aí eu achei lindíssima. Pois é, essa foto a gente estava aqui, foi uma das minhas vindas, né? Eu fiquei pouco aqui no meu período, que é uma coisa, assim, que entristece a gente um pouco, esse fato de você não ter esse tratamento na sua cidade, né? Agora, graças a Deus, né? Parece que deve estar começando aí em breve a quimioterapia. E você ficar fora. Então, assim, tinha períodos que eu cheguei de ficar 4 meses fora de casa, direto, sem poder estar vindo, porque eu tinha quimioterapia toda semana. E depois eu tinha rádio, e rádio é todo dia. Então não tinha como estar vindo, até não só pela questão de distância, é muito cansativo, e tem a questão financeira também, que chega uma hora que te aperta, né? Você não tem como estar vindo toda semana para casa. Mas assim, foi muito bom. Agora, com relação ao recado para as mulheres, primeiro, o que eu digo para todas essas mulheres, se conheçam, vocês precisam conhecer o seu corpo, se tocar mesmo, o corpo é seu. Você precisa se tocar, você precisa se conhecer. Porque quando acontece alguma coisa diferente, você vai saber. O seu corpo, ele diz, o seu corpo, ele mostra. E você precisa saber o que tem de diferente em você. Esse é o primeiro recado. O outro, façam exames regularmente. Eu sei que às vezes isso não é possível, especialmente por essa questão agora da pandemia. Né? A gente sabe que ano que vem deve ter assim, muitos novos casos de câncer, não só de mama, mas de outros, em função
desse problema todo do Covid, né? Esse medo de sair, essa dificuldade de realizar exames, mas a gente precisa enfrentar. E a minha mãe, Chocolate, ela tinha uma frase assim muito interessante quando eu me queixava para ela de alguma coisa. Ela falava assim: filha, a vida não é do jeito que a gente quer, ela é do jeito que ela é. E do jeito que ela é, do jeito que ela vem, a gente enfrenta. E essa frase, ela fez muito sentido para mim em todo o meu tratamento. Tem dia que você não tá legal. Tem dia que o seu dia ele é cheio de vários tudos. Outros dias o seu dia é cheio de vários nadas. E você mal consegue se levantar, mas você precisa se levantar, você precisa se cuidar. Então a forma preventiva, ela é a melhor forma. Tem gente que tem medo de fazer consulta e descobrir uma doença. Mas eu deixo um recado para vocês. Quem procura, acha. E quem acha, cura. Ou pelo menos minimiza o seu sofrimento, prolonga a sua vida. Né? As chances de cura, elas aumentam muito, muito com relação à prevenção e ao tratamento precoce da doença. Obrigado, Rose. Prazer falar com você. E o espaço aqui do Aqui Agora está sempre aberto, né, para as mulheres, para todo tipo de pessoa que queira vir aqui, prestar o seu depoimento, falar um pouco da sua vida e incentivar outras pessoas a trilhar o caminho da saúde, do bem, né, dos tratamentos, para que possam ter vida longa. E é isso que nós desejamos. Muito obrigado. Pode ficar à vontade para se despedir. Eu que agradeço, Chocolate, pela oportunidade. Hoje é um dia muito importante para mim, porque ter esse espaço aberto, a gente sempre ouve profissionais falando, né, com relação à doença e orientando. Mas eu penso que ter uma mulher que está passando pelo problema, que está aqui, que está dizendo, eu acho que faz muita diferença. E eu acho que teria feito muita diferença para mim se tivesse tido uma Rose ano passado dizendo isso para mim: olha, vai lá, faz, não tenha medo, você consegue, é possível, é doloroso, mas você consegue, é difícil, mas você consegue. Então, agradecer a todo mundo e se eu puder deixar um convite para sexta-feira à noite. A gente ainda não tem horário definido, mas eu vou estar postando na minha rede social. No Instagram é @roselima, no Facebook é Rose Lima. Eu vou estar fazendo a live com a minha médica, oncologista lá de Goiânia, a doutora Maria Cecília. Então, assim, vai ser uma oportunidade imensa das pessoas participarem com perguntas, inclusive, né? Para ela estar respondendo. Então, fica aí esse convite. A live vai ser pelo Instagram. Maravilha! Vamos ao intervalo comercial. Após o intervalo, eu tenho o caso da onça e tenho também o advogado da coligação que